Olá e bem-vindos ao primeiro episódio do Youth Democrat Talks. Nós somos a GloUni, uma associação portuguesa sem fins lucrativos, e hoje temos como convidada a Catarina Caldeira. Ela é investigadora e tem anos de experiência em organizações não governamentais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância das organizações, das ONGs, para a promoção da democracia. O Youth Democrat Talks é um podcast criado no âmbito do projeto Youth Democrat, um projeto focado na cidadania e na educação democrática, com o principal objetivo de apoiar a democracia, particularmente no que diz respeito ao envolvimento dos jovens. Então, para começar, eu gostaria então de dar as boas-vindas à nossa convidada, a Catarina. Muito obrigada pela presença. Então, para começar, Catarina, poderia então nos dizer um pouco sobre a sua trajetória, como é que começou o seu envolvimento com o civismo e o ativismo? Ok. O meu background é em Ciências da Comunicação, em História e em Política, com o mestrado especificamente em Política, com o mestrado que acabei por fazer. Mas o meu ativismo começou alguns anos depois de trabalhar. Eu comecei a trabalhar como jornalista e mais tarde em algumas instituições governamentais, mas eu paralelamente fazia voluntariado em algumas zonas economicamente mais carenciadas e a certo momento aquilo que fazia sentido para o meu percurso pessoal era dedicar-me a tempo inteiro e trabalhar a tempo inteiro nas organizações sem fins lucrativos, não governamentais, e desenvolver o trabalho que até hoje desenvolvo. Houve algum momento ou experiência específica que te motivou a agir e a se envolver nesses processos? Comigo não foi um momento em particular, tem mais a ver com a educação que eu recebi em casa. Portugal é um país que viveu a mais longa ditadura europeia, terminou em 1964, e os meus avós, os meus tios, o meu pai ainda viveram bastante tempo em ditadura. E a educação que me deram a mim foi sempre relembrar o que era viver durante uma ditadura e reforçar o privilégio que é viver em democracia. Portanto, através das histórias que eles me contavam, eu pude entender a importância e o privilégio e o direito que eu tenho, que é um direito que a qualquer momento pode ser destituído, de viver em democracia, não é? Portanto, ouvi histórias, principalmente a questão do papel da mulher portuguesa que não podia sair do país sem autorização do pai ou do marido, que não podia votar, que não tinha direito a trabalhar e o ordenado ser dela, por exemplo, não é? Portanto, entre estas muitas outras coisas sobre a questão de viver, o que é viver em censura. Portanto, eu sempre tive uma consciência muito grande deste privilégio de viver em democracia. E para mim fez sentido e faz sentido eu fazer o trabalho na área em que eu faço. Tendo começado a se envolver tão cedo, devido ao contexto da tua família, teve algum desafio que surgiu ao tentar se envolver mais na democracia ou algum entrave que tenha aparecido nesse processo quando você se envolveu mais? Okay. Eu creio que os entraves que apareceram não têm a ver com o sistema democrático em si, têm a ver com o facto de nós vivermos num sistema patriarcal. Ou seja, eu nunca fui proibida a não votar, eu nunca tive problema de fazer greve, nunca tive esse tipo de problemas, não é? Mas o facto é que a representatividade das mulheres em política
é substancialmente menor que a dos homens. E eu, além de fazer o meu trabalho de voluntariado e trabalhar em organizações sem fins lucrativos, eu fui militante de um partido português. Portanto, eu durante anos militei naquele partido e, sim, as pessoas podiam ouvir aquilo que eu estava a dizer, mas aquilo que eu sentia era que as ideias que eram mais valorizadas normalmente vinham sempre das esferas masculinas e nunca das esferas femininas. Muita gente, por exemplo, não concorda com a questão das cotas no Parlamento português. Eu sou, por exemplo, a favor das cotas femininas no Parlamento português. Exatamente porque obriga a que estes partidos que são extremamente masculinizados, têm muitos militantes masculinos, a entenderem que é necessário fazer este movimento para a igualdade. Não é? Portanto, não são entraves diretos, são entraves indiretos que existem, não é? No sistema democrático, mas não pelo sistema democrático, mas pelo sistema patriarcal que está nesta sociedade, como em todas as sociedades. Então, e na sua opinião, como as ONGs, as organizações locais, podem ajudar a ultrapassar esse tipo de entrave e especialmente para as mulheres mais jovens, para os mais jovens, como podem ajudar essas pessoas a se tornarem mais ativas politicamente? De uma forma geral, as organizações sem fins lucrativos têm um papel extremamente importante na sociedade porque ajudam a fechar lacunas que existem em termos sociais. E não só, as organizações não governamentais oferecem espaços mais flexíveis do que aquelas instituições que são extremamente hierárquicas. Eu posso dar, por exemplo, o exemplo das escolas, em que nós temos um sistema educativo extremamente hierarquizado, em que os alunos vão à escola para aprender, nós temos um professor que lhes ensina, não é? Portanto, os espaços de organizações não governamentais são espaços mais flexíveis, são espaços menos verticais e são espaços mais horizontais que permitem fazer outro tipo de trabalho com os jovens, um tipo de trabalho informal, pode ser através da educação não formal ou da educação informal, mas que permite que os jovens adquiram também eles massa crítica e pensamento crítico sobre determinadas temáticas. Em particular, relativamente à questão das mulheres, é fundamental. Existem N ONGs em Portugal, em específico, que trabalham questões femininas, que trabalham questões sobre os direitos femininos e que tentam lutar para um maior equilíbrio entre poderes, não é? Portanto, seja na área dos direitos laborais, seja na área dos direitos reprodutores, seja na área até da própria educação. Portanto, são espaços que são flexíveis o suficiente para as pessoas se sentirem à vontade e adquirirem conhecimento e perceberem que existe forma de lutar, não é? Basicamente, em específico, relativamente às questões femininas, é óbvio que sim, mas de uma forma geral, qualquer ONG tem um trabalho extremamente importante na sociedade. Poderia nos contar sobre algum projeto ou iniciativa que está a trabalhar atualmente e que possa inspirar os jovens ouvintes? Neste momento nós temos um projeto que está temporariamente suspenso, mas foi um projeto que foi extremamente interessante de desenvolver em parceria com escolas. Portanto, nós, como ONGs, íamos às escolas
e com os jovens, não em regime de aula, mas fora de aula, fazíamos a simulação do que era eles estarem em Parlamento. Portanto, através deste projeto, jovens menores de 18 anos, porque em Portugal os jovens só podem votar a partir dos 18, eles faziam uma simulação do que era estar em Parlamento, o que era o processo democrático em si para a tentativa de resolução de problemas. Portanto, e foi um projeto que foi extremamente bem sucedido, porque os jovens conseguiram perceber não só como o Parlamento português trabalha, não só aquilo que é feito dentro do Parlamento, mas futuros papéis que eles podem vir a ter posteriormente na sociedade. Seja eles seguirem pelo caminho e trabalharem como políticos ativamente e irem trabalhar no Parlamento, seja eles perceberem como é que os direitos, deveres e garantias que eles, como cidadãos, têm e vão ter depois a partir dos 18 anos com plenos poderes, têm para continuarem a poder viver em democracia. Esse foi o projeto mais bem sucedido que nós implementamos. E como você vê o papel desses jovens, dos jovens em geral, na construção do futuro da democracia? Os jovens são a chave para o futuro da democracia, porque são eles que vão ser os futuros líderes deste país, são eles que vão continuar a construir o país, são eles que vão continuar, e espero a continuar a defender a democracia. Portanto, o nosso papel como gerações, não só as ONGs, mas todas as pessoas envolvidas, as gerações anteriores, é de ajudar estes jovens a entender o que é de facto a democracia e como é que eles podem navegar neste espaço democrático. Então, para encerrar, eu tenho só mais uma pergunta. Para os jovens que desejam, então, começar a se envolver mais na democracia, na vida cívica, que pequenas ações você sugeriria para esses jovens que desejam começar? Eu poderia dar uma série de pequenas ações práticas que eles podiam fazer, como por exemplo ler jornais ou ouvir notícias ou ler artigos de opinião, a participarem democraticamente dentro das eleições das suas próprias escolas, aos 18 anos a fazerem valer o seu poder de voto, indo às urnas e votarem em consciência. Mas eu acho que o mais importante de tudo é eles manterem uma curiosidade muito grande e manterem a esperança que, através do processo democrático, eles podem melhorar as coisas. E se eles quiserem trabalhar em organizações sem fins lucrativos, manter a esperança e perceber que, de facto, eles podem não ver um impacto imediato do seu trabalho, mas que o seu trabalho tem um impacto a médio e longo prazo na sociedade. Okay. Muito obrigada, Catarina. Agradeço imenso a participação, foi um gosto estar consigo nessa tarde e muito obrigada por nos mostrar como as ONGs podem ser uma fonte poderosa para promover a democracia e também a participação dos jovens. Então, isto aqui. Obrigado por ouvirem mais um episódio do Youth Democrat Talks. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do projeto no Facebook e acessar o nosso site oficial para saber mais sobre as próximas entrevistas e atividades.